Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando para mais uma live Tira Dúvidas sobre o duplo e a TDT da minha comunidade Princípio Vital, minha comunidade do WhatsApp. Então vamos dar aí um tempinho para o pessoal ir entrando. Sextou. Vamos chegando. Hoje pensei em botar uma musiquinha aqui pra vocês. Sheila Prestes, seja bem-vinda, querida. Rose Nunes, seja bem-vinda. Wagner Falheiros, meu Marcos Barros, querido, que bom ver você por aqui também. C. Michelete, seja bem-vinda. Minha Verônica, sejam todos muito bem-vindos. Letícia Magalhães, seja bem-vinda também. Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai para mais uma live Tira Dúvidas da minha comunidade do coração, comunidade Princípio Vital. E se você ainda não faz parte da comunidade, mas gostaria que eu respondesse as suas perguntas, você pode acessar o meu site que está no link da minha bio e lá você vai encontrar o link para entrar no grupo do WhatsApp. Não é um grupo de conversação. Olá, simplesmente Ana, maravilhosa. Não é um grupo de conversação, é um grupo onde eu vou enviando informações sobre o duplo e sobre a teoria diariamente. E às quintas-feiras o grupo é aberto para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês. E toda sexta-feira eu estou aqui para fazer então a live e responder. E hoje a gente tem um monte de dúvidas porque agora eu já não estou mais fazendo... semanalmente, senão que quinzenalmente, porque a pessoa é uma só, né? Não dá pra nós dar conta de tudo. Então, vamos lá, vamos atacar. Chegou com o dedo no like, é isso aí, Luzinete, muito bem. Vamos deixando o like, gente. Lembrando que eu falo aqui da Espanha e o meu conteúdo não chega a tantas pessoas. Então, durante a live, vai dando like, vai fazendo esses corações subir aí. E vocês, assim, vão me ajudando a que esse conteúdo seja mostrado para mais pessoas, combinado? Então, vamos atacar aqui já para dúvida número 1. O Wagner Falheiros diz... olá, bom dia a todos. Sei que Jean-Pierre não recomenda nenhum tipo de medicação para dormir. Inclusive pede para que nos livremos delas para ter um relacionamento bom com o nosso duplo. A minha questão é sobre a maconha ou cannabis medicinal, que segundo alguns conhecedores não afetaria o sono dos usuários. Você, Cris, tem alguma informação sobre esse tema? Primeiro, no seu discurso você fala que o Jean-Pierre, inclusive, pede para nos livrarmos dele. Não é isso, tá? O que ele fala é que o desdobramento de você tomar a medicação, ou seja, em que afeta. Mas eu nunca vi ele falando que era para você se livrar e eu tampouco falo que é para você se livrar. O que eu falo é os desdobramentos que acontecem. No caso da maconha, do cannabis medicinal, na verdade o cannabis já por si só ele ajuda a dormir, né, gente? Ele ajuda a dormir. A gente tem que falar a verdade, né? Mas não é por isso que a gente vai recomendar. Então o cannabis medicinal ou a maconha em si não é algo que interfere
na fase REM do sono, que é a fase mais importante na qual, então, nós deveríamos ter preocupação. Diferente, por exemplo, da melatonina, que, mas é totalmente natural, mas interfere lá na fase REM do sono. Diferente também dos remédios para pressão, por isso que os remédios para pressão, quem utiliza TDT, eu recomendo que seja utilizado pela manhã. E outros remédios como antidepressivo, ansiolíticos, tudo isso interfere sim na fase REM do sono. E vamos dando boa noite para quem tá chegando aí. Chegou a Ira, minha Ira Ferreira, minha Kelly Reide, Luiz de Lacerda 2022, Rose Uni, gratidão, você é maravilhosa. Agradeço a cada aprendizado, feliz noite a todos. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, porque se não fosse vocês, não me ia adiantar de nada. Boa noite, Luzinete, boa noite, Julie, boa noite, Suzana Franca, boa noite, Lourdes de Oliveira, e vamos seguir, ok, Wagner? Então é isso. A gente sabe que a maconha, ela realmente ajuda, na verdade, o sono. O Carlos Anselmo pergunta: bom dia, é certo considerar que o meu duplo veio com um propósito de vida e evolução espiritual e eu, com o meu ego e crenças limitantes, acabei atrapalhando os planos dele? É bem por aí. É bem por aí. Quando a gente veste a roupa de macaco, né? Que é esse corpo aqui, porque necessitamos dele nessa esfera 3D, o Jean-Pierre fala que o pior problema é que nós não lembramos que isso aqui é somente uma roupa de macaco. Nós achamos que somos macaco. E aí, todos os problemas quando a gente realmente coloca a nossa vontade, o nosso ego na frente dessa parcela luminosa. Ele diz, eu quero uma coisa e ele quer outra. Evidentemente, ele quer o melhor futuro potencial, mas como posso abdicar e deixar que ele tome as rédeas da minha vida? Eu estou divagando ou estou certo? Agradeço se puder responder. Claro, você está certo, é um questionamento que todo mundo, quando começa a ouvir falar da TDT, me ouve falar, ouve o Dr. Garnier falar, é entender essa separação entre o desejo e a vontade. Porque a gente fala que não pode ter vontade. Mas a vontade na TDT ela é interpretada quando eu faço a determinação de algo. Portanto, eu posso desejar as coisas desde que eu não me empregue nesse meu pedido, quando a gente faz o controle do adormecimento, que eu não defina como, quando, por quê, de que maneira. Por quê, gente? Justamente porque existem infinitas possibilidades, porque a nossa capacidade de percepção é reduzida, é limitada somente a esse plano aqui, e a gente desdobra toda noite para desdobrar essa nossa capacidade de percepção. Então, é muito melhor para nós que alguém que tem um olhar amplo e que pode ver todas as possibilidades esteja vasculhando o que é melhor para mim. Daí a gente fala que seja feita a sua vontade, não a minha. Então não significa, Carlos, que você tenha que abdicar das coisas que você deseja na sua vida, de ter uma vida melhor, de viver com mais tranquilidade, com paz, com saúde econômica também, né? Porque a gente precisa viver aqui na 3D com dinheiro, não tem como. Então não significa que você tenha que viver sem tudo isso, como foi pregado durante vários anos, né, pela velha espiritualidade, que para evoluir a gente precisa sofrer. Agora, a entrega realmente precisa ser total, porque quando o duplo começa a agir na nossa vida, a gente começa a ver as coisas acontecendo de uma maneira muito mais natural. É quando eu falo que a gente consegue entrar no flow da vida. E aí é só deixar a vida nos levar, como diz Zeca Pagodinho, ok? A Vanessa Helena diz, passei por isso e acredito que sim, na ignorância atrapalhamos. Sim, Vanessa. Ela diz, de uns meses para cá eu comecei a me comunicar com o meu duplo dizendo o que eu gostaria, metas, mas que fosse feito à vontade dele, porque com certeza ele sabia qual era o melhor caminho para nós e que eu confiava nele. Perfeito. Desde então muitas coisas mudaram para melhor. Parece que saí de uma estagnação. Duplos T. Seja bem-vinda, Vanessa Helena, tá vendo aí? Agora é aguardar a resposta da Cris. Também quero saber sobre o olhar dela para essa questão. Tá perfeito, Vanessa. É isso. É isso, tá? É dizer o que eu gostaria, mas que eu não sei como isso vai ser realizado na minha vida.
Então, se eu quero, por exemplo, que a minha situação financeira seja melhorada, pode ser que na nossa ignorância a gente acredite que a gente só pode mudar de vida financeira em 3 casos, né? Que uma grandíssima empresa nos contratasse, nos desse aquele salário extraordinário, que nós ganhássemos na loteria ou que a gente casasse com uma pessoa rica. Mas existem inúmeras outras maneiras da gente poder satisfazer aquela nossa necessidade financeira. Então, é não determinar o como. Então, tá certinho. E é exatamente, viu? Ela falou exatamente o que eu falei antes, que é quando a gente começa a entrar no flow, gente, a vida vai se desenvolvendo de forma tranquila, sem atropelos, sem esse montão de obstáculos que nós temos. Tá bom? A gente definitivamente não tem que viver mal para viver, para sobreviver aqui. A Su diz: bom dia, Cris. Ontem tirei um tempo para prestar atenção e anotar aleatoriamente os pensamentos que vinham à minha mente. E olha, aparecem coisas impensáveis por mim. KKKK. Foi até engraçado. Coisas tolas, coisas estranhas e coisas muito boas. E é um bom teste, sabia? Eu não queria saber quanto tempo temos para transmutar o nosso pensamento. Eu fiz um vídeo respondendo a Su, né? Ela deixou um comentário e eu utilizei essa pergunta dela para fazer a resposta e gravei um vídeo. Ela diz: Cris, por favor, me fala sobre os parasitas. Qual seria o propósito deles? Porque se nós, conectados ao nosso duplo, ajudarmos a limpar os potenciais nocivos do planeta, então os parasitas são vilões que querem impedir isso? O que os parasitas, realmente ganham nos parasitando? Parece um filme de ficção, mas a arte imita a vida. Já viu a resposta, né? Ela já tinha visto a resposta. Então, o objetivo dos parasitas, gente, que a gente também pode fazer uma alusão a obsessores, eles precisam, como nós, que somos seres e estamos nesses 3 espaços-tempo, nós precisamos de energia e informação. E eles precisam fazer essa troca com alguém. Quem vai se dispor no espaço-tempo presente para trocar de informações com os parasitas? Os leigos, aqueles que não têm conhecimento do desdobramento, vão receber essas sugestões de pensamento, que é aí onde ocorre a troca de informação, e também durante a noite, durante a fase REM, quando o nosso corpo energético se descola do nosso corpo físico. Então, o interesse deles é que é uma necessidade quase, para eles não sobrevivência, porque eles são seres luminosos e imortais. Mas eles precisam estar fazendo essa troca, como também precisam os amigos do nosso duplo. Então, eles não têm interesse em nos... Inicialmente, o interesse deles não é diferente... Não diferente dos obsessores também, não tem um interesse objetivamente de nos fazer mal. É uma necessidade, assim como os obsessores precisam do nosso magnetismo, os parasitas precisam também dessa troca de informação e energia que nós fazemos através dos pensamentos e também na fase REM do sono. Então, eles não têm um propósito de nos fazer mal. Só que o propósito deles nada tem a ver com o nosso. Se o meu propósito é limpar todos os potenciais, sei lá, amarelos, digamos que tenha potenciais de todas as cores, e eu vim para limpar os potenciais amarelos. Só que o propósito lá do parasita é limpar o propósito vermelho. Ele não sabe de nada do meu propósito. Então, ele vai ficar me induzindo para que eu limpe os propósitos vermelhos. O que vai acontecer no ato do meu desdobramento final? Eu não poderei me reunificar com o duplo, ou seja, voltar a ser um, e não poderei voltar ao espaço criador ou espaço de luz. Então, provavelmente, o meu duplo vira um parasita. Por quê? Porque não cumpriu o seu propósito de limpar a sua parcela de potenciais maléficos da Terra. Tá bom? A Carla Regina diz: bom dia a todos. Cris, já sinto falta de você, tenho dúvidas e vou colocando aos poucos. A Carla acabou de fazer uma quarentena. Também já estou com saudades, mas já começamos a próxima. E nessa semana, acho que no sábado, essa semana aí, acho que no sábado, eu já vou colocar uma oferta aí pra vocês, porque a última quarentena do ano, gente,
vai estar com uma condição especialíssima. Então fiquem ligados, porque já para entrar o ano de 2024 com a mente direita e não com o pé. Então pense bem, se você está em dúvida de entrar na quarentena, vai lá olhando no site www.abenevolência.com.br e segura aí a sua onda, porque entre sábado, domingo ou segunda no máximo, a gente está soltando aí uma condição muito especial. E a Carla diz, o duplo está em outro tempo, diferente do nosso. Mas esse tempo é uma outra dimensão? Podemos dizer que sim. Tá? É entendido como uma outra dimensão porque é um outro espaço-tempo. Existe uma vida paralela onde o meu duplo interage com outros duplos como nós interagimos aqui, somente com seus amigos. Nosso duplo só interage com os amigos dele, ok? E também, no caso, com o duplo da nossa mãe, com o duplo dos nossos filhos, porque essa união houve no ventre, ou da nossa mãe ou nossa. E ela pergunta, depois do desdobramento final, para onde vamos? Se nós conseguirmos realizar o nosso propósito de vida aqui na Terra, pessoal, vamos dando like aí, por favor, vamos ajudando a conta da tia Cris. Se você conseguir realizar o teu propósito com louvor, você se reunifica com o seu duplo, então voltamos a ser um. E aí nós voltamos para o espaço criador, chamado na teoria, porque céu é uma denominação muito religiosa e o Dr. Garnier prefere se manter dentro dos termos, digamos assim, científicos, ok? Então nós voltamos para o espaço criador ou o espaço de luz. Se nós não executamos o nosso propósito de vida, que os amigos do nosso duplo têm a obrigação, ficaram com a responsabilidade de nos ajudar nessa reunificação final, e por isso a gente está aqui também para trabalhar para eles e eles para nós, né? Uma troca. Eles nos ajudam nesse desdobramento final para que nós nos reunifiquemos, porque se nós cumprirmos o nosso propósito aqui na Terra, nós vamos estar cumprindo também limpando não só a nossa cota de potenciais futuros, mas também aqueles que nós trazemos encarregados dos amigos do nosso duplo. Portanto, a gente vai haver feito a limpeza de todos os potenciais do meu duplo e dos amigos dele. Então, todos voltamos ao espaço criador. Eu, que volta a ser um com o meu duplo, e todos os amigos do duplo. E é por isso que eles têm total interesse em nos ajudar e nos guiar, nos sugerindo pensamentos a cada momento, ok? A Kel diz, onde ele, o duplo, se encaixa? Em que espaço-tempo ele se encontra? Ele se encontra no tempo-espaço passado, que tem uma diferença de tempo dentro da nossa unidade de medida de 3 dias. Então, tudo que eu vivo hoje, o duplo vai viver daqui a 3 dias. Ela diz, o duplo vem até mim ou eu vou até ele? Sim, nos encontramos no sono. Assim nos encontramos no sono. Mas ainda estou um pouco confusa com tanta informação. Kel, é muito natural, tá? E inclusive eu quero motivar a todas as pessoas que estão chegando no canal, gente, e que estão lá na comunidade, às vezes podem pensar assim, ver umas perguntas um pouquinho mais cabeludas, e aí pensam assim, eu tenho uma dúvida que talvez seja muito boba, talvez seja de muito principiante. Eu falo para vocês que não é assim. Façam as suas perguntas, porque quando eu venho responder aqui em live, e muitas vezes essa live de hoje não vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar lá no YouTube só para os inscritos, mas as pessoas que chegam de paraquedas nesse assunto, elas não sabem com tanta propriedade, com tanta profundidade. Então, a tua pergunta ajuda a esclarecer outras pessoas que estão chegando no canal. Então, não existe nem pergunta boba, nem pergunta inteligente, tá? Podem ficar à vontade. Então, a pergunta dela ele fica em que espaço-tempo? Passado. E eu vou até ele ou ele vem até mim? Eu vou até ele. No momento em que eu descolo o meu corpo energético do meu corpo físico, eu preciso fazer esse controle do adormecimento, tem um porquê, tem uma lógica energética por trás. Eu preciso ir a uma velocidade tal que eu consiga ultrapassar o futuro e chegar ao passado onde está o corpo físico do meu duplo. Aí sim, eu então entro no corpo, o meu corpo energético entra no corpo físico do duplo e o corpo energético do duplo vem para o meu corpo físico, tá? Então somos nós que vamos até o duplo, por isso que eu falo
que se nós não decidirmos fazer esse movimento, o nosso duplo fica refém de viver tudo aquilo que a gente está vivendo, sem poder mover uma palha. Por que isso, se ele é tão poderoso, Cris? Porque seres de luz não entram deliberadamente, não trocam de corpos energéticos com outros seres que não sejam as suas próprias criaturas. Eles, o nosso duplo, o duplo de cada um de nós, só pode trocar de corpo energético com a sua criatura. Então, o meu duplo nunca pode trocar de corpo com a Eliane, com a Suzane, com a Julie. Não pode trocar com ninguém, somente comigo. Então, se eu não faço esse movimento, aí ele fica refém, ok? A Surama diz... Deixa eu beber um pouquinho d'água. A Surama diz: ontem fui dormir, fiz direitinho o controle do adormecimento. Fiz o meu pedido ao duplo, que tem sido o mesmo desde que iniciamos e terminamos a quarentena. Já vou parar aí antes de continuar. Se entendi bem, tal como está escrito... Ontem fui dormir fazendo o controle do adormecimento, fiz o meu pedido ao duplo, que tem sido o mesmo desde que iniciamos e terminamos a quarentena. Não se repete, Surama, pedido, tá? Não se fica repetindo. Então, se você tá fazendo o mesmo pedido, tá fazendo e gastando aí tempo e energia em vão. E veio bastante uma pessoa na cabeça que fiz pensamentos verdadeiramente benevolentes. Sei que sonhei, mas não lembro como vem acontecendo. Não é importante a gente se lembrar dos sonhos, tá? Porque os sonhos são viagens efetivas que o nosso corpo energético faz e nem sempre são benéficos. E aquelas visitas que o nosso corpo energético faz nos sonhos, gente, nada garante que nós vamos viver. Então, sendo ele bom ou ruim, nos cria expectativas ou nos consome de preocupação, achando que aquilo vai acontecer conosco, mas isso não é, de fato, a realidade, tá? E aí ela continua. Mas hoje, além de acordar meio remexida internamente, tive a sensação de incomodidade, impaciência, desconforto com um colega que estava em casa. E acabei fixando um pouco o problema mais trivial e ao pedir para o colega me deixar um pouco sozinha, continuei remexida internamente até chorei rapidinho. Como é possível se fiz todo o processo que venho fazendo? E isso aconteceu em outra ocasião. Pensei, será que me conectei com os parasitas? Se foi isso, por quê? Se fiz todo o processo, mesmo fazendo tudo direitinho e mantendo a benevolência, os parasitas não estão descartados de atravessar uma mínima brecha, eles entram. Uma mínima vontade que você expresse na hora do seu pedido, um mínimo desejo para outra pessoa, e é isso que eu falo de desejar o bem para os outros. Depende, quando você deseja o bem, se você está caracterizando, se você está pedindo algo específico, você está colocando a sua vontade. E aí todo o controle do teu adormecimento cai por terra. Então eu não sei exatamente como que você fez. Você esteve na quarentena, entendeu, aprendeu como fazer o controle do adormecimento, mas me surpreende bastante você falar que tem repetido ele durante 40 dias. O pedido não é para ser repetido. Outra coisa que pode ter acontecido é que você tenha, inclusive, feito o bom adormecimento. Acordar mal nunca é indício de que você conectou, tá? É sempre indício de parasitagem. Mas que logo em seguida de você acordar, já te vieram pensamentos, te foram sugeridos pensamentos e você embarcou nos pensamentos. Não vigiou e olhou para aquilo e aí você entrou na vibe e entrou nessa energia. E aí é de novo uma brechinha e a parasitagem tá caindo dentro. A Ana Brizio pergunta: olá, Cris, muito grata pela sua entrega na quarentena, foi fantástico, obrigada, querida. Amei, vou piscar o olho ao meu duplo pedindo para ir para o repeteco. Estamos nós aí. Houve atividades que eu saltei e quero refazer.
Debato-me com a questão da procrastinação e da disciplina. Ainda tenho que trabalhar esses aspectos. Bora lá. E cada um, Aninha, tem o seu ritmo, né? A gente precisa entender que cada um de nós tem um processo diferente e o nosso ritmo de evolução também é diferente. Então, quando a gente se entrega para um processo de cura, de superação, a gente precisa do nosso contratinho de compaixão, que eu sempre falo na quarentena. E parar de ficar olhando para o coleguinha do lado, como está a evolução do coleguinha do lado, porque isso só vai fazer, muitas vezes, nos frustrar, tá? Ela diz aqui, posso pedir ao duplo que, caso haja em mim, caso haja algo em mim e que não me pertença e esteja a dificultar a alteração desses comportamentos, que seja limpo e retirado? Perfeitamente. Pode sim pedir. Ou mesmo o meu estado de presença, você pode pedir ajuda de qualquer tipo para você, tá? Pode fazer isso sim. Posso pedir ao meu duplo que combine com os seus amigos um sinal específico? Não, tá? Já estou definindo. Que me será enviado por eles sempre que eu necessitar da confirmação de uma informação? Não. Que recebi deles ou do parasita? Se não me fiz entender. Se fez entender sim, Ana, mas a gente não define. A gente não define nada. Nada. Tá? Nem os sinais, nem as respostas. Eu costumo dizer, e quando a gente aprofunda, por exemplo, na quarentena, as informações, como acessar as informações através das aberturas temporais de forma segura, para que essas informações que a gente tem como intuições, premonições, vidências, antecipações, insights, ideias, que elas sejam vindas dos amigos do nosso duplo e não da parasitagem. Então, eu ensino como fazer isso, né, para que a gente esteja seguro e possa, de fato, confiar nessas informações que chegam para nós. Mas eu recomendo que no momento em que você se predispõe a viver esse estilo de vida, que você sempre esteja muito conectada e aberta, muito perceptiva para tudo aquilo que está chegando, tudo aquilo que está em volta de você, porque as respostas de fato vêm. Mas eu não posso definir. Essa coisa de definição nem para sinal, tá, Ana? Esquece, por quê? Porque isso é controle. E os sinais do universo não vêm da maneira que a gente define. A Dalva Machado diz, olá Cris, tudo bem? Preciso saber. Desde que tomei conhecimento do duplo e pedi para que ele faça parte da minha vida, só tenho tido pesadelos. Sonho com pessoas mortas, quase sempre da minha família. Será que não tenho feito o bom controle do adormecimento? Com toda certeza, Dalva, você não está fazendo, mas tampouco... Sim, eu estou falando que com toda certeza, porque parasitagem não é produto de um bom intercâmbio. Você trocou efetivamente de corpo energético com os parasitas e não com o teu duplo. Teu duplo não vai te levar para ver desgraça e catástrofe, tá? Não vai deixar essas informações impressas na tua memória, na tua lembrança e no teu corpo. Agora, não sei como você está fazendo efetivamente o controle do adormecimento. Tá? Então, se você na próxima semana puder colocar lá nas perguntas exatamente, e aí você coloca aqui sua Dalva que perguntei sobre o controle do adormecimento, e aí você coloca exatamente como você está fazendo, e aí sim eu tenho condições de te auxiliar melhor, tá bem? A Nádia pergunta, boa tarde, ouvi dizer que quem tem ronco e apneia não entra na fase REM do sono. Será que conseguimos acessar o nosso duplo mesmo assim? Olha, da apneia eu não sei te falar muito não, tá? Até me abstenho. Mas o ronco, por exemplo, eu sei que ele aparece na fase leve, que é a fase inicial. E a fase REM é a última fase do sono. Ela não chega a impedir porque são fases diferentes. Agora, o que pode acontecer é que uma pessoa que ronca, ela está... interrompendo essa sequência, né, das 4 fases, porque ela pode acordar. Mas não impede uma pessoa que ronca chegar à fase REM do sono, tá? Porque ela ocorre na primeira e não ocorre na última, que seria então o fato dela já estar no sono REM, já estar com o corpo energético trocado, e aí o ronco fazê-la acordar, e aí ela cortar, né, esse intercâmbio. Então, da apneia não sei, mas do ronco não, porque ele vem na primeira fase, tá? Na fase leve. A Jane pergunta, Cris, só me veio agora, quando simulamos uma conversa na cabeça,
e essa conversa toma um rumo desagradável, isso já é um pensamento malevolente, certo? Perfeito. Porque se a pessoa ouvisse, ela não ficaria feliz. Exato. Nesse caso, é malevolência, né? Se ela não fica feliz, é malevolência. Nesse caso, se pesco na hora, devo trocar pela benevolência, existem duas coisas que é recomendado fazer, e isso tem um motivo energético também, que é a nossa anulação, o nosso cancelamento, não é falando, cancela, cancela, cancela. Nós sugerimos uma anulação e a troca imediata por um pensamento benevolente. Então, identifiquei que eu tenho um pensamento maléfico, o que eu faço? Um pensamento contrário, que seria aí parecido com o que é um pensamento positivo, e imediatamente faço um pensamento benevolente. Então, eu consigo anular a energia e, nesse momento, eu não crio, eu faço uma anulação daquele pensamento que eu tive de forma energética, tá? E aí eu não construí. Então, por isso, a importância que nós temos que ser auto-observadores de nós mesmos e pescarmos os nossos pensamentos da maneira mais rápida possível. A Eliane pergunta, como seria lidar com as pessoas narcisistas ou com transtornos? Bom, aí não é assim, pessoas narcisistas ou com transtornos, depende do transtorno. O transtorno narcisista é um transtorno da personalidade, como é o transtorno da personalidade limite, tem o ansioso, o antissocial, histriônica, tem uma série de tipos dentro, por exemplo, do transtorno da personalidade, logo, dentre eles o narcisista, e os outros transtornos, como o transtorno da ansiedade, síndrome do pânico, agorafobia, depressão, depende. Cada caso é um caso. Agora, todas essas pessoas estão sendo parasitadas. E a forma de você corrigir quando é você que tem, tá? O problema é você mudar a forma com que você pensa. Se é uma terceira pessoa, que aqui você está falando como lidar, primeira coisa é que a pessoa precisa estar disposta a mudar a forma com que ela pensa. Se ela não estiver disposta a isso, não vai ter jeito de você lidar. A única coisa que você pode ajudar é fazendo pensamentos benevolentes para essa pessoa. Agora, essa transformação, como todas as outras, né, transformações de melhoria, elas acontecem de dentro para fora. Não adianta eu subcontratar com uma medicação, com um profissional, se eu mesmo não estiver empenhado em fazer essa mudança na minha forma de pensar. Por isso é que eu falo e que eu, como terapeuta, deixei de utilizar várias técnicas e ferramentas, porque não leva a lugar nenhum se a pessoa, se o meu cliente, não adianta eu mexer lá no campo energético dele, mudar a vibração, colocar uma energia positiva, né, da vibração que ele precise e que ele não está conseguindo reverberar nele mesmo, se logo 10 dias depois ele vai continuar pensando e produzindo e criando para ele potenciais de igual teor. Então, todo o trabalho é em vão, tá? Se é o caso de uma terceira, se é você esteja disposto a mudar a forma com que você pensa, o pensamento benevolente cura absolutamente tudo, inclusive transtornos, tá? Por muito difícil que possa te parecer num primeiro momento, é assim. Isso eu mostro perfeitamente dentro das minhas mentorias. E se é uma terceira pessoa, é verificar se ela está disposta a mudar a forma com que ela pensa. Porque por mais que vocês fiquem surpreendidos, gente, o Instituto Americano de Saúde Mental, que é o órgão mais respeitado hoje no mundo, ele não recomenda a medicação por primeira coisa que se tem a fazer com uma pessoa diagnosticada com transtorno. A primeira recomendação é psicoterapia. O quê? Para desconstruir toda a questão dos padrões mentais, comportamentais e emocionais. Então a gente começa por aqui. Depois é que vem a medicação. Hoje em dia o que a gente vê? Muita gente tomando uma carambalhada de medicação, virando refém dos medicamentos, quando na verdade ela não precisaria necessariamente estar dependente. É óbvio que quem tem que definir isso, se você vai precisar de medicação ou não, é um psiquiatra. Ele é o profissional que pode fazer essa prescrição. Mas isso não é para a vida e não é para você se tornar refém para a vida toda, tá bom?
A Elza Maria pergunta, Cris, à noite antes de dormir não tem aparecido muitas pessoas na minha mente para eu fazer pensamentos benevolentes, mas às vezes vem uma cena de um filme. Nesse caso, eu posso fazer pensamento benevolente para essas atrizes ou atores que eu nem conheço antes de dormir? Vale como último pensamento benevolente? Vale perfeitamente, desde que você faça o pensamento benevolente da forma que cabe, ou seja, você tá com alguém em mente, e aí não importa se é ator ou não, tá? Você tá com uma pessoa em mente. Eu vou forçar o pensamento benevolente? Não rola, tá? Você não vai entrar na energia da benevolência. Agora, independente de ser uma pessoa conhecida ou não, você aprecia o pensamento que você está tendo sobre aquela pessoa. É algo real, é autêntico, é verdadeiro? Então, vale sim, tá? Então, vale sim, minha queridíssima Elza, que está se recuperando de uma cirurgia. Espero que esteja muito bem, tudo muito bem com você, viu? E ela diz, tira uma dúvida, sei que os duplos estão no passado, mas todos os duplos de pessoas encarnadas ficam juntos e interagem entre si? Não. Somente interagem entre o duplo e seus amigos e o duplo os da sua mãe e os dos seus filhos, tá, gente? Pensa, às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, eu tenho aqui uma família, né? Tipo, meu marido, minhas irmãs e meus filhos. Somos 5, por exemplo. Que os duplos deles também estão interagindo lá no espaço-tempo passado juntos. Não. Tá? Esse vínculo aqui é aqui na Terra. Lá eles são completamente independentes, não tem nenhuma relação conosco. Bem diferente do que nos traz o kardecismo, que seriam aí os espíritos simpáticos, que tipo, o meu filho pode ter sido meu avô, né? Com essas ligações, não há. Por isso nós temos os amigos do duplo, que seriam os espíritos simpáticos para nos ajudar e para nos apoiar, tá bom? A Carla diz, bom dia a todos. Todos os seres vivos possuem duplos, como animais e plantas. Plantas não, tá? Os animais possuem duplos, porém, eles não se utilizam dos duplos para atualizar e sobreviver. Os animais, que nós deveríamos ser como eles já acessam as informações através das aberturas temporais, por conta de que utilizam os seus instintos e as suas percepções de uma maneira que nós não conseguimos fazer. É muito natural que um animalzinho consiga saber, perceber exatamente quando o seu dono está chegando, né? Porque ele consegue acessar além da matéria, disso que a gente chama de realidade, independente da porta estar fechada, ele consegue, através dos sentidos dele, perceber essa chegada e essa presença. Então, eles utilizam os instintos que nós também temos, mas não sabemos o que fazer com eles, né? Eles utilizam perfeitamente, então eles não criam potenciais e eles não dependem dos seus duplos para a atualização, ok? Mais aguinha. Tudo bem? Tá tudo bem aí? Se alguém tiver alguma pergunta aí do chat, pode fazer, tá, gente? Que tiver aí no grupo assistindo. A pessoa fala muito. E hoje ainda vou para a segunda aula do evento, 40 dias para uma vida sem limite, falar beça até ontem para mim aqui, 8 horas da noite aí, é 1 hora da manhã. Foi a hora que eu comecei a aula de ontem. E durou 1h30, eu fui dormir, era 2 e pouca da manhã aqui, e só fui conseguir dormir 4 horas da manhã, veja bem. Helenha, a Su diz outra vez, eu não sei vocês, mas depois que eu descobri que tem um duplo, que a solução de todo o meu viver é pleno e próspero, depende de como eu tenho que viver e agir para me conectar com ele. Eu larguei mão de me preocupar com o que eu não posso resolver. Isso é minha seguidora, rapaz. Simplesmente eu aceito que o meu duplo resolva e solto e confio. Eu estou vivendo em paz, mesmo dentro destes assuntos de guerra. Eu vivo em sintonia com o universo e pratico a benevolência para o planeta e para aqueles que fazem guerra. Eles não sabem o que estão fazendo. Hoje eu entendo algumas falas de Jesus.
como ame ao teu próximo como a ti mesmo. Todos temos a luz dentro de nós. Vamos fortalecer a luz do outro. Somos todos um. Que lindo depoimento do Plostê, Su. Olha, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. A Su, ela nunca entrou em nenhuma mentoria minha. Ainda. E por questões financeiras, ela já me falou particularmente. Mas a Su maratonou basicamente todos os meus vídeos, está na comunidade Princípio Vital, me segue, interage, e eu estou sempre muito contente de interagir com as pessoas que realmente se dedicam a esse conhecimento. E ela tem uma evolução e já tem um conhecimento muito grande sobre a teoria e já está vendo na prática na vida dela. Então, não são as suas limitações. É a sua capacidade de se entregar e se abrir, porque o desapegar daqueles conhecimentos prévios que nós temos não é algo simples, eu sei disso. Tá? Mas se você estiver aberta e testar na sua vida, mas testar não com a dúvida, testar a partir da confiança e se soltar e entregar, aí você vai começar a ver acontecer coisas na sua vida de ordens maravilhosas. A Surama pergunta, a minha pergunta continua sendo a mesma, porque ela fez numa semana e eu não tinha respondido semana passada. Por que é que mesmo me concentrando no adormecimento tenho pensamento de benevolência? Vamos ver se ela repete aqui. Fiquei pensando que podia ser de fato ter muitas coisas acumuladas e essas sensações, mesmo que tenham sido muito rápidas, pensei que podia ser como resíduos que ainda precisam ser limpados. E não se esqueçam de que nós estamos vivendo, a qualidade integral do que nós estamos vivendo foi construída há 40 dias atrás, tá, gente? Não se esqueçam. Ou que talvez conexões com os parasitas que ainda estejam no meu campo energético, que apesar do meu trabalho na hora de dormir e que esteja sendo feito direitinho, mas eles ainda estão no meu campo, ainda tem brecha. E ao ver que faço os movimentos para mudar esses pensamentos e sensações, ainda estão aí. E normalmente os parasitas, quando veem que nós não vamos mais dar brecha, começam ataques, tá? A fazer ataques. Se resistem às energias e se resistem à minha transformação. Claro, você vai deixar de ser hotel para eles, eles vão deixar de se hospedar no seu corpo, eles não querem não. Eles querem garantir, por isso que quem utiliza a lei da atração tem tão validado, gente, porque o que eles querem é que você fique ali fiel, que você fique muito contente com eles, que você tenha tudo que você, dentro dessa sua roupa de macaco, acha que você tem razão, para fortalecer o teu ego. Então, fiz um paralelo com a ideia de que sempre buscamos a espiritualidade, buscamos a mudança. E com isso, sempre haverá milhões de interferências que tentarão impedir a nossa mudança. Sim, seria isso? Sim, mas é o orar e vigiar. É transformar esse orar e vigiar em hábito. E para transformar qualquer hábito, gente, a gente não tem outra, a gente precisa praticar. No início é muito intenso, demanda muito da nossa atenção, mas depois a coisa fica leve, porque vira hábito. Então, quando você teve que aprender a andar ou andar de bicicleta, você caiu várias vezes, você teve que tentar várias vezes até você conseguir se equilibrar. Depois que você pegou, você não sobe na bicicleta pensando em todo o mecanismo que você tem que fazer para fazer a bicicleta se deslocar, porque isso é automatizado. E é isso que a gente quer. Fazer uma reeducação mental para que a automatização da nossa mente nos sirva a nosso favor e não contra nós, que é o caso de quando a gente tem uma mente ordinária que a gente vive comandada por essa mente. Ok? Maria da Graça Pereira diz: bom dia, Cris. Quanto a essas guerras e tristezas no mundo, como eu faço pensamento benevolente para o planeta? Não faço para o planeta. Pensamento benevolente é sempre para pessoas, tá? Cada vez que nós estamos, ainda não terminou a pergunta não, mas eu vou responder já. Cada vez que nós estamos, por exemplo, imagine que num dia você conseguiu fazer muitos pensamentos benevolentes. Você esteve criando vários potenciais futuros que estão sendo armazenados lá no varal do cosmos e qualquer pessoa vai poder atualizar.
essa é a nossa forma eficiente de poder ajudar o planeta. Não tem essa de que parem as guerras, de que parem, de que as pessoas não sofram. Lá, eu até falei disso ontem na aula do evento. Gente, a gente com os nossos pensamentos cria uma energia tão pobre, e é essa energia tão pobre que ronda o planeta. Imaginem, pensem na energia que ronda lá a faixa de Gaza, por exemplo. Que qualidade de energias vocês acham que ronda aquilo ali, com anos e anos e anos de disputa, de briga com uma fachada a princípio religiosa, mas que tem poder por detrás, com invasões, com abusos, com miséria? Que energia vocês acham que aquele povo cria? Que energia vocês acham que eles vão ter para poder atualizar? Então, a nossa forma de atualizar, de ajudar o planeta, não é nos reunindo e fazendo meditação pelo todo, não, porque uma pessoa desequilibrada queima, contamina todo o grupo. É você fazendo a sua parte. Se cada um de nós, na humanidade, fizéssemos a nossa parte de pensar benevolente, não se permitir a malevolência dos nossos pensamentos, esses caras que estão lá promovendo a guerra, eles não fariam nada. Porque eles se colocaram no propósito de não pensar malevolente. Portanto, se eu não penso malevolente, eu não sou capaz de criar, de fazer uma malevolência com os meus atos. Então, a forma, ou seja, de nada adianta eu aqui, do outro lado do planeta, pedir para essas pessoas, né, pedir no meu controle do adormecimento, ou pedir para o meu duplo, para ajudar, para essas pessoas não sofrerem, para as crianças não sofrerem, que é o que mais, muitas vezes, sensibiliza mais a nós. Se eles mesmos não criam nada disso, eles mesmos não querem mudar a forma que eles pensam. Porque a lavagem cerebral, espiritual, religiosa que eles fizeram, né, que os poderosos lá fizeram, comeu qualquer parcela de consciência humanitária. Então, de que adianta você pedir daqui se eles lá não estão dispostos a mudar a forma com que eles pensam? Então, a forma ideal de nós ajudarmos o planeta é fazendo a nossa parte. E se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, com toda certeza absoluta, o mundo seria uma outra história. E haveria muito mais harmonia. E ela diz, fazendo pensamento benevolente para o planeta, não posso fazer pensamento benevolente para o planeta, só posso fazer pensamento benevolente para terceiras pessoas, tá? E não posso fazer pensamento benevolente para quem está lá em Gaza, simplesmente porque eu não conheço as pessoas que estão lá em Gaza. Eu não sei nada delas. Como que eu vou reconhecer algo benevolente, reconhecer que algo bom nessa pessoa se eu não conheço? Entende? Então, não posso nem fazer pensamento benevolente para essas pessoas especificamente. Agora, o que eu posso fazer? Pensamento benevolente, para que qualquer um vai poder atualizar, inclusive as pessoas de Gaza. Inclusive qualquer pessoa. E aí, uma pessoa no planeta, um dia vai ter lá uma oportunidade, uma surpresa, uma situação maravilhosa na vida dela. E que talvez nem tenha sido ela que construiu, mas fui eu. Porque eu permiti. Então, se nós não criamos, nós não estamos criando essas oportunidades para todos. Por que que a filosofia TDT é vista como uma filosofia de vida muito altruísta? Porque eu crio não só para o meu bem. Eu crio para mim e para o planeta. Qualquer um vai poder se beneficiar da minha benevolência. Ser benevolente não é ser tolo, é ser estratégico. Eu quero o melhor para mim, mas quero também o melhor para o planeta. Não quero me aproveitar de ninguém e nem quero que o meu bem tenha que ser
por intermédio de pisar no pescoço do outro, que é exatamente o que acontece nos casos dessas guerras. Eles querem triunfar independente do que vai acontecer com o outro, que é um pouquinho o que acontece também na lei da atração. Porque quando eu determino, eu não falo, eu nunca vi, tá? Ninguém que utiliza a lei da atração fala assim, olha, eu quero uma Mercedes prata do ano tal, mas se isso for prejudicar qualquer pessoa, eu não quero. Nunca vi. Nunca vi. Alguém aí que está assistindo já viu? Se alguém já viu alguém utilizando a lei da atração e colocando essa observação, me fala aí. Porque eu realmente nunca vi. E na filosofia TDT, por isso que a gente entrega, porque a gente não quer ter parcela de responsabilidade mais nenhuma, com nenhum mal na Terra. Ah, Cris, mas são só pensamentos. Pois é, porque você ainda não entendeu a força que tem o seu pensamento, a força criadora. Ok? E como seria o pensamento benevolente para o planeta e multidão que está sofrendo? É exatamente isso que eu expliquei. Não existe pensamento benevolente para o planeta e nem para a multidão, ok? Espero que você tenha compreendido, Maria da Graça. E aí nós já finalizamos, ó, coisa maravilhosa. E daqui a pouco a gente vai para a aula, daqui a 1 horinha. Se vocês tiverem aí alguma pergunta, pode colocar. Deixa eu ver aqui, a Rose fala... já li esse daqui. Ninguém tem pergunta. Então, vamos finalizar daqui a... João Cordeiro, Isa chegou, Contábil chegou, Elizabeth, várias pessoas aí. A Yara pergunta, Cris, na quarentena aprendemos a adormecer de maneira correta? Durante 40 dias eu pego no pé de vocês. 40 dias. Todos os dias. E aprofundamos em tudo o que acontece por trás, né, desse mecanismo, para que isso faça sentido para você utilizar, porque não se trata de técnicas e nem rituais, é simplesmente entender a mecânica que está por trás desse descobrimento científico. O Wagner diz, sobre a maconha eu recomendo ver o vídeo de Siddhartha Ribeiro. A maconha, segundo os estudos dele, é muito prejudicial aos jovens e muito benéfica para os idosos quando estão em uma diminuição neural. Obrigada, Wagner. Eu não pude olhar ainda o vídeo que você mandou. Simplesmente Ana diz, sem medo, sem dúvida e sem vontade. É essa entrega, né, Ana? Ó, a Simplesmente Ana também, ela já fez minha quarentena e já fez parte da minha equipe, do time Cris, mas antes dela ser convidada para trabalhar comigo, ela já era só seguidora, não tinha feito nenhuma quarentena e a Ana ela sabe muito, saca muito. Tudo de maratonar meus vídeos no YouTube. Agora, se você não quer maratonar ou quer economizar meses e meses, tem um workshop do duplo, tá, gente? Lá no link da minha bio, você pode acessar, você se inscreve e você tem 4 horas de informações profundas, mas sintetizadas para você começar a utilizar os conhecimentos da teoria na tua vida. Então, você vai economizar tempo, mas aí sim, né, tem dinheiro que a gente precisa de dinheiro aqui na 3D. A Neila Pau diz, mas se ele está no passado, quando ele interfere no futuro? Quando ele troca de corpo energético conosco, ele deixa um corpo energético de um dos seus amigos. Ele primeiro recolhe as informações que estão no nosso corpo, ou seja, recolhe as necessidades que nós precisamos, identifica, e a partir daquelas necessidades que nós deixamos, ele vai ao futuro, deixa no nosso corpo físico um corpo energético de um dos seus amigos, e ele então vai ao futuro selecionar dentre aqueles potenciais todos criados ao longo de 25 mil anos, as infinitas possibilidades, ver o que melhor se adequa à nossa vida e ao nosso propósito, tá? Então é justamente nesse momento do intercâmbio. Trocamos de corpos energéticos para que ele possa recolher em mim as minhas necessidades. A Maria Cláudia Grilo diz, Cris, eu tenho uma dúvida, como a TDT é aplicável a pacientes? Depende do que é que você quer.
tá? Se você tá falando dos teus pacientes, se você é terapeuta, não sei, se você ainda tiver aí, coloca, tá? A primeira coisa é você verificar se eles estão dispostos, para que haja resultado, tá? Se eles estão dispostos a mudar a forma com que eles pensam. Porque toda a TDT, ela se baseia através da energia criadora do pensamento. Então, não se trata de um método, não se trata só exclusivamente do bom adormecimento, não se trata exclusivamente de eu só controlar durante o dia. É o tempo todo. Por isso é uma filosofia de vida. Se transforma em uma filosofia de vida porque a gente adquire hábitos mais saudáveis e a gente passa a viver melhor em função disso. Mas a primeira coisa, o primeiro grande trabalho, gente, é a gente se tornar observador de nós mesmos. Com um foco muito grande, mudar o padrão automatizado da nossa mente, que é o que a maioria de nós temos quando temos uma mente ordinária que não pensa naquilo que está pensando. Só que antes de eu pensar, de eu processar, que eu digo que pensar, o ato de pensar efetivo, e que quando estamos criando os potenciais futuros, é a interpretação que a nossa mente dá às coisas, é a decodificação. Então a mente não, como tem estudos científicos demonstram, que a nossa mente, os nossos neurônios não são os que produzem o pensamento. Essa informação, ela chega antes da mente tomar consciência. E depois eu vou, então, decodificando. A mente é uma grande decodificadora. Então, a melhor maneira de você ajudar os teus pacientes, os teus clientes, é introduzindo, dando a eles doses de consciência, falando da importância do controle, da mudança de padrões nocivos dos pensamentos, tá bom? Boa noite, Dona Berê, boa noite, Cleiton. Cleiton, olha, tem aí, depois da live contigo, várias pessoas falando que querem ser seu amigo, sua amiga. Vamos fazer aí esses contatos, hein? Gleise Barros, minha querida. A Maria diz: poderiam os amigos do duplo nos responderem durante o dia? Eles estão para isso. O Criador estrategicamente colocou os amigos do duplo num espaço-tempo diferente do passado, onde está o nosso duplo, para que nós não ficássemos aqui totalmente sozinhos, ao Deus dará, né? Ou nas mãos dos parasitas. Então, eles estão ali estrategicamente para nos munir de informação, de sugestões de pensamento durante o dia. Mas para que eu me conecte com eles, eu preciso estar vibrando na energia da benevolência, controlando a malevolência dos meus pensamentos, porque senão eu entro em fase com os parasitas, fico abrindo brechas, ok? A Júlia diz: Cris, o duplo não me ouve, mas os amigos do duplo me ouvem durante o dia? Não, nenhum deles ouve você. Tudo é por questão de pensamento. E todo pensamento, por ser energia e informação, ele se sintoniza, ele se estaciona em uma franja, em uma faixa de frequência, né? Várias faixas de frequência que nós temos. Hoje, segundo os entendimentos do Dr. Garnier, a faixa que estaria a benevolência é uma faixa, inclusive, superior ao amor e gratidão. Uma faixa extremamente isenta, ela só é benéfica sem nenhum tipo de vontade nossa. Então, eu costumo dizer que nós precisamos aprender com a prática a estacionar a nossa vida na frequência da benevolência. Porque é assim que eu posso receber estas informações que são benéficas. Então, imagina assim, duas faixas, né? Vamos simplificar, mas obviamente que existem milhões, tá? Mas vamos simplificar que existe uma faixa que seria a faixa da benevolência e uma faixa que seria a faixa da malevolência. Eu só posso acessar as informações que estão aqui na benevolência se a qualidade do que eu estou vibrando a partir dos meus pensamentos são iguais. Eu não tenho como estar vibrando na malevolência e querer acessar, porque eu não entro, não faço fase, tá? É a historinha das faixas de ondas de rádio.
Existe a AM e FM. Não adianta eu botar na AM e querer escutar FM. Vou escutar? Não vou escutar. É assim, tá? Então, para eu escutar o que os amigos do meu duplo dizem, ou para que eles me ouçam, que é conexão energética, tá? E de informação, eu preciso estar vibrando na mesma frequência que eles. Ok? Luiz Lacerda diz obrigada. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Clayton diz, ok, Cris, é só enviar os contatos, agradeço a todos e a você também. De nada. Então vamos lá, gente. Acho que não tem mais nada. Cris, a sua aí dizendo, oi, Cris, só tô numa resenha, mas tô te ouvindo. Vai desfrutar hoje, sextou. A Maria diz, Cris, a TDT é aplicável em paciente. Ah, não, essa eu já li. A Simplesmente Ana diz... Ah, não li, não. A Simplesmente Ana diz, a quarentena é um divisor de águas. É mesmo, né, Ana? É. Olha, a gente precisa fazer propaganda de coisas boas. Eu fico um pouquinho sem graça, porque às vezes eu até pulo alguns comentários aqui dos meus ex-quarentenados no grupo lá falando... A Ana até deu um lindo depoimento falando que quem tivesse com dúvida que fizesse a quarentena porque valia muito a pena. Eu pulei hoje. Mas sim, porque a gente faz um trabalho muito profundo e eu tenho, gente, recebido muitas informações assim, nesse nível para que vocês tenham. Durante essa semana vocês vão ver muita coisa. Mas nesse nível, o que anos de terapia não me trouxe, a quarentena me trouxe. São 40 dias. Ah, então, não se trata de que eu sou a cara. Se trata de informações, conhecimentos e formas de ver a vida, talvez muito diferente do que tudo que você já viu até hoje. E porque a gente coloca na prática. Todo conhecimento não basta que ele esteja no teu intelecto. Se você não coloca ele na prática, você jamais vai experimentar os benefícios, como eu digo. Para quem tem a síndrome do impostor, você só vai se dar conta de como é ruim se tratar mal quando você começa a se tratar bem. É isso. Então você só vai sentir o gosto da transformação quando você começar a colocar isso na sua vida. E a Maria diz, Cris, a TDT é aplicável em pacientes. Temos acesso ao duplo dos pacientes? Não, Maria, nunca. Nunca, tá? Se você fizer algum tipo de invocação, volto a repetir, o duplo, cada duplo só pode trocar de corpo energético com as suas próprias criaturas. O mesmo serve para pedidos. Não existe pedir por ninguém, exceto que tenham te pedido ajuda, mas nunca é para o duplo do cliente, tá? É sempre pedir para o meu duplo e o meu duplo vai fazer o contato lá com o duplo do paciente, tá bom? Bom, então, gente, vamos finalizando aqui. Juliana Medeiros também está aí, daqui a pouco nós se vê na aula. Minha Cirlei está aí também e a gente se vê daqui a pouquinho na aula. Juliana diz, Cris, você vai mudar a vida de milhares de pessoas ainda. Que bom, né? Que bom. Potencial criado e aceito. Se todos nós, né, ou as pessoas que a gente consiga chegar e consigamos fazer essa transformação benéfica e fazer as pessoas entenderem que o poder está aqui dentro de cada um de nós, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E que a gente possa realmente fazer bola de neve do assunto. Combinado? Então, até daqui a pouco, aqueles que estão inscritos, vamos para mais uma aula. Amanhã a gente termina. Quem está aí esperando pela quarentena, se liga, fica antenado que vão começar a sair uns posts aí e uma surpresa imperdível para que você comece o ano de 2024 com a mente direita e não com o pé direito. Vamos fazer diferente esse ano. Combinado? Um beijo grande, duplos T, o duplo que habita em mim, saúde do duplo que habita em você.